de anjos que dizem que ele vive. E alguns do que estavam conosco foram ao sepulcro, e acharam ser assim como as mulheres haviam dito, porém a ele não o viram. E ele lhes disse: honestos e tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse estas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que deles se achava em todas as Escrituras. E chegaram à aldeia para onde iam, e ele fez como quem ia para mais longe. E eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque já é tarde, e já declinou o dia. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão, o abençoou e partiu e lhe deu. Abriram-se-lhe então os olhos, e o conheceram, e ele desapareceu-lhes. E disseram um para o outro: porventura não ardia em nós o nosso coração, quando pelo caminho nos falava, e quando nos abria as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, tornaram para Jerusalém, e acharam congregados os 11, e os que estavam com eles, os quais diziam: ressuscitou verdadeiramente o Senhor, e já apareceu a Simão. E eles lhes contaram o que lhe acontecera no caminho, e como deles fora conhecido no partir do pão. Você pode dar uma glória a Deus? Amém. O tema dessa mensagem é o propósito da ressurreição. Hoje nós iremos falar sobre a ressurreição de Cristo, no seu propósito principal para as nossas vidas. E para nós iniciarmos, nós queremos compartilhar com a igreja 3 verdades introdutórias a respeito da ressurreição de Cristo. A primeira verdade é que do túmulo do Senhor Jesus vazio, veio as melhores notícias para nós. O fato de o túmulo estar vazio, nós recebemos as melhores notícias possíveis. Porque nós somos libertos, porque o túmulo estava vazio. Nós fomos restaurados, porque o túmulo estava vazio. Nós fomos salvos, porque o túmulo estava vazio. Nós fomos transformados, porque o túmulo estava vazio. A pior espécie de ser humano que você possa imaginar, o Senhor Jesus resgatou, porque o túmulo estava vazio. Do túmulo vazio de Jesus Cristo vem as melhores e maiores notícias para a humanidade. Porém, também vem para a humanidade uma das maiores questões dos últimos dias: crer em Cristo, serem salvos verdadeiramente, aceitarem que Jesus Cristo ressuscitou verdadeiramente. E o que era aceitar que Jesus ressuscitou verdadeiramente? É segui-lo, é servir a Ele fielmente. A segunda verdade introdutória é que se a morte ela é o rei dos terrores, Cristo ele é o rei dos reis. E se um dia a morte com o seu aguilhão, ela alcançou diversas vidas, e se o inferno celebrou pela morte de muitos, com Cristo não aconteceu isso. Porque se a morte ela tem o seu aguilhão e o inferno tem a sua celebração, Cristo está olhando e dizendo: comigo não. Porque Cristo tem na mão o aguilhão da morte, e Ele tem o poderio para vencer o inferno, porque Ele venceu a morte. Então, se a morte ela é o terror dos terrores, meu irmão, Cristo ele é o rei dos terrores, o rei dos reis e Senhor dos senhores. Nem a morte pôde detê-lo, nem a morte pôde com Ele. A terceira verdade introdutória é que a ressurreição de Cristo, ela vai nos revelar a superioridade de Cristo, ela vai nos revelar a supremacia de Cristo, ela vai nos revelar o seu poder sobre todas as coisas. Se do túmulo vazio veio as melhores histórias, se o fato de que Cristo é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, Ele sendo o cabeça da igreja, e nós sendo os seus servos, filhos dEle, a partir do fato de que Ele é o cabeça da igreja, e que Ele tem a vida, nós nele temos também a vida. A possibilidade de não mais sermos mortos mediante aos nossos pecados, mas agora sermos resgatados mediante a salvação em Cristo Jesus, o qual morreu na cruz do Calvário, ressuscitou ao terceiro dia e nos resgatou das trevas para a sua maravilhosa luz, nos trouxe do mundo das trevas, da potestade, para o reino do Filho do seu amor. Colossenses vai nos dizer isso. Então Cristo ele é o supremo Senhor sobre todas as coisas. Ele é a superioridade sobre todas as coisas. Ele é o cabeça da igreja. Ele é aquele que nos dá a vida. Ele é aquele que nos resgatou.
Se nós então compreendemos essas três verdades introdutórias, nós precisamos agora também compreender a importância da ressurreição. Qual é a primeira importância da ressurreição? É que se não fosse pela ressurreição, o cristianismo ele poderia possivelmente ter morrido ainda no berço. Mas é graças à ressurreição que a história do cristianismo ela não é contada em museus. Ela é contada nos nossos corações, porque graças à ressurreição, a palavra de Deus penetrou no meu coração e no seu coração, e ela não é somente estampada à vista para que pessoas passem e digam, olha, ali é um tempo de fracasso, ali é algo que não deu certo. Não, ali é uma vida transformada, ali é uma vida restaurada, porque o cristianismo te alcançou graças à ressurreição do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Essa é a primeira importância da ressurreição. A segunda importância da ressurreição é que graças a ela, nossos pecados foram perdoados. A nossa pregação é poderosa, frutífera e eficaz. O nosso testemunho ele é verdadeiro. É graças à ressurreição que aqueles que dormiram ressuscitarão em glória. É graças à ressurreição que nós agora temos a garantia de vida nesta vida e na vindoura. É graças à ressurreição, meus irmãos, que nós seremos arrebatados, andaremos em ruas de ouro, vamos adentrar as bodas do Cordeiro, louvando e exaltando ao nome do Senhor e declarando, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos e toda a terra está cheia da sua glória. Tudo isso é graças à ressurreição. É bem verdade também que é graças à ressurreição de Cristo, que o cristianismo ele não se tornou algo enganoso. Porque sem a ressurreição de Cristo, o cristianismo ele possivelmente teria sido o maior engano de todos os tempos, publicado como a religião mais enganosa que você possa imaginar na história, de um povo falso que serve a um falso mestre, mas de fato Cristo ressuscitou. E a grande diferença entre você que serve a Cristo e aqueles que estão servindo a deuses falsos é que o túmulo de Cristo é o único que está vazio. Os demais podem estar lá preenchidos com alguma coisa, mas o de Cristo não. Ele está aberto, vazio, ninguém está lá, porque Cristo ressuscitou. 1 Coríntios, primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, a partir do versículo 12, o apóstolo Paulo, ele vai nos afirmar isso. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículo 12, ele vai dizer assim, ora, se prega que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como dizem alguns dentre vós, que não há ressurreição de mortos? E se não há ressurreição de mortos, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação e também é vã a vossa fé. E assim somos também considerados como falsas testemunhas de Deus, pois testificamos de Deus que ressuscitou a Cristo, ao qual, porém, não ressuscitou, se na verdade os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permanecei nos vossos pecados. E também os que dormiram em Cristo, meu Deus, estão perdidos. Se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, e foi feito as primícias dos que dormem. Porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Porque assim como todos morreram em Adão, assim também todos serão vivificados mediante a ressurreição de Jesus Cristo. Ele está vivo. Ele ressuscitou. E ele está vestido de glória e poder. Os demais túmulos dos deuses falsos estão totalmente preenchidos. Estão lá completos com aquele que morreu. Mas o túmulo do Senhor ao qual nós servimos, ele está vazio, porque ele ressuscitou. Você pode aplaudir ao Senhor nessa noite, meu irmão. Aplauda ao Senhor com força, com alegria, porque ele ressuscitou. Além de nós compreendermos a importância da ressurreição, nós também precisamos compreender a evidência da ressurreição. Os naturalistas, eles alegaram que Cristo não havia morrido, mas sim desmaiado, e quando colocado no túmulo, reanimou-se. Alegaram que as mulheres visitaram o túmulo incorreto, e que eles alegaram também que os discípulos haviam roubado o corpo de Jesus Cristo.
Sabe o que é isso, meu irmão? É que a evidência da ressurreição, ela era tão profunda e tão forte que os inimigos se levantaram. Os inimigos se levantaram para tentar distorcer a ideia de que Cristo havia realmente ressuscitado. A segunda parte da evidência da ressurreição de Jesus Cristo está na aparição aos discípulos. Primeiro, Jesus aparece a Maria Madalena. Depois, Jesus aparece aos 2 discípulos que nós lemos no texto. Depois, Jesus aparece aos apóstolos com e sem Tomé. Jesus aparece a 7 apóstolos no Mar da Galileia. Jesus aparece a um grupo de 500 irmãos. Jesus aparece a Tiago, a João na ilha de Pátimos, Estevão e Paulo. Jesus come peixe assado perante os discípulos. Evidentemente, Jesus Cristo ressuscitou. O apóstolo Paulo, no capítulo 15 da primeira carta aos Coríntios, a partir do versículo 5, ele vai afirmar dizendo: e que foi visto por Cefas e depois pelos 12, depois foi visto uma vez por mais de 500 irmãos, dos quais vive ainda a maior parte, mas alguns já dormem também. Depois foi visto por Tiago, depois por todos os apóstolos, e por derradeiro de todos me apareceu também a mim, como um nascido fora de tempo. A evidência de que Jesus Cristo, ele estava realmente vivo, é a sua aparição para com os discípulos. A terceira e última evidência de Jesus Cristo estar vivo está lá no sermão de Pedro, no livro de Atos, capítulo 2, onde Pedro está falando a partir do versículo 24, que Deus o ressuscitou. Se Jesus realmente não estivesse vivo, ali era uma oportunidade para que os soldados pudessem agora ir caçar o corpo de Jesus no túmulo e dizer: eis aqui, ele está vivo, vocês estão mentindo, mas ninguém aparece com o corpo, porque o túmulo está vazio, Jesus está vivo. O povo se converte mediante ao sermão de que Jesus foi ressuscitado pelo Senhor nosso Deus. Por isso há evidência, por isso há importância, por isso nós precisamos crer, ele ressuscitou. A partir disso, é um fato então, que a ressurreição de Cristo, ela é evidente, ela é importante, ela realmente aconteceu, e que ela tem um propósito na minha vida e na sua vida. O texto diz que esses 2 homens, lá no livro de Lucas, capítulo 24, o texto diz que esses 2 homens no mesmo dia, e que dia é esse? Para eles era o 3º dia da morte de Cristo, mas para Cristo já era o dia da sua ressurreição. Por que que nós precisamos evidenciar que para estes homens era o 3º dia da morte de Cristo? Porque eles, a princípio, não trouxeram à mente ou ao seu coração que Cristo havia ressuscitado verdadeiramente. Eles não lembraram das palavras ministradas pelo próprio Cristo. Eles não lembraram de que Cristo havia prometido, de que ele iria morrer na cruz do Calvário, mas ao 3º dia ele iria ressuscitar. Eles não compreenderam o sermão, não compreenderam a mensagem. Eles simplesmente fecharam os seus olhos espirituais e passaram a não enxergar a evidência, a importância daquilo que havia acontecido. O texto diz então que esses 2 homens, no mesmo dia, estão indo 11 quilômetros para uma aldeia distante chamada Emaús. Eles estão indo caminhando, conversando entre si. É verdade que o texto vai nos relatar que esses homens não estão caminhando com alegria, eles não estão caminhando transbordando de alegria, não estão exultando. Isso mostra que eles não tomaram conhecimento de que havia uma ressurreição ali entre eles. Cristo havia ressuscitado. O texto, na medida em que ele nos apresenta, dizendo que estes homens estão caminhando com tristeza, é porque na mente deles e no coração deles, Cristo ainda estava morto, Cristo ainda estava no túmulo. E o que acontece com as nossas vidas quando nós estamos vivendo como quem não está ligado ao propósito da ressurreição? O que acontece quando nós estamos vivendo de uma maneira em que a ressurreição de Cristo, ela não é um fator importante para nós? Ou ela não é um fator que nos faz lembrar quem nós somos, ou ela não é um fator que nos faz aproximar ainda mais do Senhor. O que acontece a partir disso? Versículo 15 e versículo 16 vai dizendo o seguinte: e aconteceu que indo eles falando entre si, e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles, mas os olhos deles estavam como que fechados para que o não conhecessem. Quando nós estamos vivendo uma vida distante do propósito da ressurreição, é fato que nós vamos viver com os olhos fechados sem conhecer verdadeiramente a Cristo.
Esses homens vêm caminhando desde Jerusalém em direção a Emaús, conversando sobre o que estava acontecendo. Para eles era o terceiro dia da sua morte, e Jesus vem e se aproxima e começa a caminhar com eles, porque mesmo fora do propósito, meu irmão, o Senhor em algum determinado momento, Ele vai caminhar contigo, Ele vai andar com você para ver até onde é que você vai, para ver o que é que você vai fazer, para ver o que é que você quer tomar como decisão para a sua vida, mas também Ele vai caminhar contigo para em um determinado momento Ele revelar para você qual é o propósito da ressurreição na tua vida. Quando nós estamos distante do propósito da ressurreição, é fato e é verdade que nós vivemos com os olhos fechados sem conhecer a Cristo. Essa é a realidade desses homens. A segunda verdade que nós podemos compreender nesse texto é que quando nós estamos distante do propósito da ressurreição, nós vivemos com os olhos fechados para as Escrituras, devido às frustrações. Versículo 17 ao versículo 21 vai nos dizer assim: e ele lhes disse: que palavras são essas que caminhando trocais entre vós, e por que estáis tristes? E respondendo um, cujo nome era Cleopas, disse-lhe: és tu só peregrino em Jerusalém, e não sabes as coisas que nela têm sucedido nestes dias? E ele lhes perguntou: quais? E ele lhes disseram: as que dizem respeito a Jesus Nazareno, que foi homem, profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram à condenação de morte e à crucificação. E nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel. Mas agora, sobretudo, já é o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. Por que esses homens estão com os seus olhos fechados para as Escrituras devido às suas frustrações? Porque se eles estivessem com a visão espiritual aberta, meus irmãos, eles iriam compreender que Cristo não era somente um sacerdote, Cristo, Ele não era somente um profeta, Cristo, Ele não foi alguém que os principais sacerdotes e os príncipes o entregaram à condenação de morte e o crucificaram, não. Eles iriam saber que Cristo era muito mais do que um profeta, muito mais do que um profeta. Ele era muito mais do que um sumo sacerdote. Ele não foi entregue pelos homens, Ele mesmo se entregou à morte de cruz. Ele não foi crucificado pelos homens, Ele aceitou a crucificação por amor à minha vida e à sua vida. Por isso, quando nós estamos com os olhos fechados, meus irmãos, a palavra vem sobre a minha vida, a palavra vem sobre a sua vida, mas o que nós fazemos? Não aceitamos, não compreendemos, não queremos receber, porque nós estamos mais voltados a trilhar o nosso trajeto, do que compreender que Cristo ressuscitou na cruz do Calvário, por amor à minha vida e por amor à sua vida, e é por isso que nós devemos estar atentos às Escrituras. A terceira verdade destes homens, do porquê eles estavam caminhando fora do propósito da ressurreição, está no versículo 22 ao versículo 24. Eles estavam caminhando fora do propósito, porque eles estavam vivendo com os olhos fechados quanto aos testemunhos. O versículo vai dizer o seguinte: é verdade que também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro, e não achando o seu corpo, voltaram dizendo que também tinha visto uma visão de anjos, que dizem que ele vive. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro, e acharam ser assim como as mulheres haviam dito, porém a ele não o viram. Quando nós estamos fora do propósito, meus irmãos, da ressurreição, o fato é que, para esse texto, as mulheres da época, elas não tinham poder de fala. As mulheres não tinham a devida credibilidade para que elas pudessem passar a informação e os discípulos viessem a acreditar. As mulheres desse tempo não eram mestres no ensino. Elas não tinham a liberdade para ensinar a eles. Além disso, eles estavam dispostos a ouvir somente alguém que fosse maior. Não queriam ouvir a voz de alguém que fosse menor do que eles, ou alguém menor do que o mestre. Eles só queriam ouvir a voz daqueles que eles consideravam maior. Parece muito com os dias atuais. Nós só queremos acreditar na palavra quando é o pregador do YouTube. Nós só queremos viver na vontade de Deus, na vontade da palavra, quando é o pastor da igreja que está pregando. Mas às vezes vem um irmão, um membro da igreja, que o Senhor derramou sobre ele a palavra para ministrar a igreja, mas porque não é o pastor hoje, eu não quero ouvir o sermão.
Porque não é o pastor que vai pregar, eu não vou. Porque não é o irmão lá do YouTube que vai participar daquele evento, eu não quero participar não, irmã. Cadê o pregador conhecido? A quem você serve, meu irmão? A quem nós servimos? Será que nós estamos servindo ao homem para querer ouvir a voz de Deus mediante uma voz específica? Quando na verdade Deus usa quem Ele quer. Deus libera a palavra sobre quem Ele quer. Deus vai profetizar na tua vida mediante a quem Ele quer. Porque Deus usa desde o menor até o maior, meu irmão, e ninguém vai impedir o agir do Senhor. Nós devemos estar preparados para ouvir a voz do Senhor. Davi, quando ele estava apacentando as ovelhas de seu pai, Jessé, tomando conhecimento de que Samuel iria se apresentar a eles para ungir um novo rei, porque o Senhor havia ordenado. Parece que Jessé está olhando para Davi, dizendo: Davi, vai lá apacentar as ovelhas, porque eu tenho certeza que você não é aquele separado para ser o novo rei de Israel. Jessé então chega junto com Samuel e começa ali a trazer uma fila, parece que é o RH dos céus e o povo chegando, os filhos de Jessé chegando. Vem o primeiro filho, Samuel olha e diz: uma boa aparência, mas o Senhor olha e diz: eu não vejo a aparência, eu vejo aquilo que está no coração, manda passar, não quero. Vem o segundo filho, Samuel olha e diz, o Senhor responde: não. Terceiro filho, o Senhor diz: não. Passam os 7 filhos e o Senhor diz: não. Samuel então pergunta: tem mais algum? Jessé diz: tem um que está apacentando minhas ovelhas. Manda chamar e vamos sentar aqui e esperar. Lá vem Davi por detrás das malhadas, meu irmão, cuidando das ovelhas, esquecido pelo seu pai, separado. Não era aquele principal, não era o que tinha os holofotes, mas o Senhor o viu. O Senhor o separou. Quando vier uma ministração sobre a sua vida, meu irmão, creia que se a pessoa está liberando a palavra sobre você, é porque o Senhor o separou por detrás das malhadas. Receba aquilo que vem de Deus para a tua vida. Porque a não ser que o irmão venha querer pregar heresia ou qualquer outra conversa fiada aqui, meu irmão, o que é pregado neste altar é a palavra de Deus. Nós devemos honrar, não é simplesmente aquele que está pregando, mas primeiramente a palavra. Nós não devemos reverenciar primeiramente aquele que está pregando, não. É primeiramente a palavra, porque a palavra tem um dono, aquele que ressuscitou por sua vida. Será que você pode dar um glória a Deus ao Senhor? A quarta ação destes homens, que nos mostram que eles estavam vivendo fora do propósito da ressurreição, é que eles estavam vivendo com o coração frio, devido às tristezas e decepções. Versículo 17 vai nos dizer assim: e ele lhes disse: que palavras são essas que caminhando trocais entre vós, e por que estáis tristes? Porque quem está, meu irmão, vivendo um ambiente de tristeza, é muito certo que o coração não está aquecido pela palavra. Porque aquele que conhece a palavra de Deus, meu irmão, aquele que conhece a Jesus, o seu coração, ele exulta de alegria. Não importa se você está vivendo uma vida financeira saudável, se a sua vida financeira está um aperto grande. Não importa se aconteceu uma situação de perder o teu emprego, ou se você foi promovido. Se você serve ao Senhor, o seu coração, ele exulta de alegria. Mas quando nós vivemos com o coração frio devido às tristezas e decepções, é porque nós estamos vivendo distante do propósito da ressurreição. A quinta e última ação destes homens, que nos revelam que eles estavam vivendo distante do propósito da ressurreição, é que eles estavam vivendo com os pés caminhando na direção errada. Versículo 13 vai dizer assim: e eis que no mesmo dia, iam 2 deles para uma aldeia que distava de Jerusalém, 60 estádios, cujo nome era Emaús. Versículo 20 vai dizer assim: e como os principais sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram à condenação de morte e o crucificaram. Estes homens estão caminhando na direção errada porque eles estão primeiramente indo para casa. Eles estão desconsiderando totalmente que Jesus iria ressuscitar. Eles estão voltando para o seu lugar de origem, estão voltando para a sua casa, estão voltando para uma habitação diferente, estão caminhando num lugar errado.
caminhando 11 quilômetros distante da presença, distante do propósito da ressurreição. Eles estão a caminhar para o acaso. Eles estavam olhando para a sexta-feira da paixão e fecharam os olhos para o domingo da ressurreição. Quantos de nós, irmãos, às vezes estamos olhando com os pés na direção errada, lembrando somente do que vivemos no passado e esquecendo que o amanhã Deus pode mudar, o amanhã Deus pode transformar. No domingo o Senhor ressuscitou, e porque Ele ressuscitou, há uma perspectiva de mudança na minha vida e na sua vida. Sabe, irmãos, no último mês, eu completei 5 anos da minha reconciliação. Eu olhei uma foto minha, irmãos, eu parecia um papudim naquele dia. Parecia que eu tinha tomado várias doses e tinha ido para o retiro espiritual. Mas eu cheguei lá, irmãos. Não tinha perspectiva, não tinha pensamentos de mudança, não tinha ideia do que iria acontecer com a minha vida. Meu relacionamento com a pessoa que hoje é a minha esposa estava totalmente arruinado, tinha acabado tudo. Estava totalmente alheio ao mundo. A minha vida era totalmente entregue às coisas carnais. Mas um dia, o Senhor resolveu tocar no meu coração novamente e eu fui para um retiro. Irmãos, para você ver como era a situação da minha vida, no retiro que eu fui, o pastor disse que não queria que eu fosse. Esse rapaz não vai não. Deixa ele por aí que eu sei que ele vai dar trabalho aqui. Mas eu fui, irmãos. E eu sabia que o pastor não queria que eu fosse. Mas eu fui. Cheguei lá, ouvi a palavra de Deus. O ano era 2018. E eu fui tocado pelo Espírito Santo de Deus. Voltei para a presença do Senhor. Comecei a caminhar para com o Senhor verdadeiramente. 2018, finalizei o ano do nosso noivado. 2019, nós compramos o nosso apartamento. 2020, nós casamos. 2020, pandemia. 2020, eu retornei para cá. 2021, nós casamos. Foi isso? 2022, o Isaac nasceu. 2023, aqui estamos nós ministrando a palavra, porque se Cristo ressuscitou, meu irmão, tem jeito para a tua vida sim. Basta tão somente você mudar os teus caminhos hoje. Basta você abandonar esse caminho que te leva para longe do propósito da ressurreição. Não é para minha glória, irmãos, mas todas as vezes que eu tenho a oportunidade de pregar, eu olho para o Senhor e eu agradeço, porque eu particularmente não imaginaria chegar mais a essa situação na minha vida, apesar de ter escutado promessas. Eu não imaginaria que isso seria possível, porque quando nós estamos distantes da presença de Deus, irmãos, é verdade que nós vamos andar com os olhos fechados, como quem não conhece a Cristo, vamos andar com os olhos fechados para as Escrituras. No início da minha reconciliação, todo sermão que eu escutava, eu achava que era indireta para mim, quando na verdade era o Senhor tratando o joelho ferido, porque a disciplina, quando ela vem, meu irmão, ela não vem para te matar, ela vem para sarar o joelho, você levantar novamente. Ainda para cair lavaço, canabaia lavaço. A correção não vem para te matar. O ajuste da palavra não vem para te destruir. O texto diz que é para consertar o joelho, colocar no seu devido lugar e novamente trilhar os passos do mestre. Eu não queria ouvir as Escrituras, e eu não tinha preparado isso de falar de testemunho hoje não. Mas se o Senhor está tocando no meu coração para falar, eu vou falar. Eu vivia com os olhos fechados quanto aos testemunhos dos demais, que dizia para mim: Felipe, cara, tem como tu voltar, porque eu já vi essa situação e eu estou aqui, Felipe. E eu dizia: não, porque tem muita gente que vai ser contra mim, tem muita gente que não quer que eu volte. Quando na verdade, meu irmão, o principal está interessado com que você volte para os seus caminhos. Jesus Cristo de Nazaré. Mais do que isso, meus irmãos, eu estava com o coração frio, cansado, morno. Nenhuma palavra era capaz de aquecer o meu coração. Eu queria somente viver longe da presença de Deus. Eu não queria estar aqui. Eu, quando estava nessa igreja, meus irmãos, que eu fui disciplinado, eu queria chegar na igreja 6:30 da noite e sair daqui 7:50, porque eu não queria ouvir o louvor, eu não queria participar do culto, não queria conversar com ninguém, mas porque Cristo ressuscitou, meus irmãos, o meu coração aqueceu e hoje nós estamos aqui para exaltar ao nome do Senhor.
Os meus passos estavam indo apressadamente para um tempo de perdição, mas porque eu entendi o propósito da ressurreição, os meus passos já não foram mais os meus, mas agora os passos do Mestre. Porque é isso que Deus quer fazer com a tua vida, meu irmão. Ele quer abrir os teus olhos para que você não viva somente mediante aquilo que você acredita. Não, Ele quer abrir os teus olhos para que você viva conhecendo a Cristo verdadeiramente. Viva mediante o poder da palavra. Viva com os olhos abertos quanto aos testemunhos. Viva com o coração aquecido e caminhando na direção de Deus. A partir disso, então, quando nós vivemos distante do propósito da ressurreição, é exatamente dessa forma que nós vivemos. E eu posso comprovar para você que é dessa forma, porque eu vivi dessa forma. E mais do que nós comprovarmos na palavra, irmãos, nós precisamos muitas das vezes testemunhar mediante aquilo que nós vivemos. Sabe para quê, irmão? Para que nós possamos compreender que muitas das vezes quem está pregando aqui é capaz de ser tão falho quanto você que está aí sentado. Que quem está pregando aqui não é maior e nem melhor do que você, não é mais santo do que você, não vive uma vida diferente do que você, não vive em outra dimensão, meu irmão. Vive na mesma dificuldade que você vive, nas mesmas tentações que você vive, nas mesmas adversidades que você vive, mas serve também ao mesmo Deus que você serve. Estes homens, agora, sabendo ou ouvindo a conversa de Jesus Cristo, Jesus começa a explicar para eles, a partir do versículo 25, honestos e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse estas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. E chegaram à aldeia para onde ia, e ele fez como quem ia para mais longe. E eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque já é tarde. E já declinou o dia, e entrou para ficar com eles. Mediante a tudo isso que nós ouvimos, Jesus Cristo vem caminhando com estes homens, vem explicando para eles que, a partir de Moisés em diante, todos os outros, aquilo que aconteceu, tudo o que eles vivenciaram, estava no propósito das Escrituras. Havia uma determinação bíblica, uma determinação nas Escrituras para que tudo aquilo viesse a acontecer. Que ele veio não somente como um profeta ou um sumo sacerdote, mas que ele veio também como o salvador da humanidade. Ele veio para morrer na cruz do Calvário. Ele veio para ser aquele que não ia pegar a cana quebrada e terminar de quebrar, não. Ele iria ajustar a cana quebrada. Aquele azeite já no seu fim, ele não ia terminar de lançar fora, não. Ele iria lá restaurar o azeite, ajustar, para que houvesse uma restauração verdadeira em nossas vidas. Ele começa a explicar isso. E a partir da sua explicação, alguns fatos acontecem para que nós possamos compreender o propósito da ressurreição. E aqui eu entro na mensagem e eu quero compartilhar com você o propósito dela. O primeiro propósito está no versículo 31. O texto diz assim: abriram-se-lhe então os olhos e o conheceram, e ele desapareceu-lhes. O primeiro propósito é que o Senhor Jesus Cristo, ele ressuscitou para que os nossos olhos fossem abertos e para que nós passássemos a enxergar que em todo tempo Ele está conosco. O propósito da ressurreição, meu irmão, não é para que você mantenha os seus olhos fechados, vivendo a vida que você quer viver, caminhando da maneira como você quer caminhar. O propósito da ressurreição é para que os seus olhos sejam abertos e você passe a enxergar que Cristo, Ele está com você desde o início da caminhada. E que se não fosse por Ele, você não estaria aqui hoje. O segundo propósito da ressurreição está no versículo 32, que ele vai dizer: e disseram um para o outro: porventura não ardia em nós o nosso coração, quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as Escrituras? O segundo propósito da ressurreição, meu irmão, não é mais para que nós venhamos a seguir com o coração morno, com o coração frio. Não, é para que os nossos corações sejam aquecidos pela palavra de Deus.
para que nós possamos caminhar com o coração ardente em chamas pela palavra, sedentos em ouvir a palavra de Deus. O Espírito Santo de Deus, mediante a sua ressurreição, Ele quer aquecer o nosso coração outra vez mais, arder a chama da palavra em nossos corações. Você pode estar vivendo como alguém que está com o coração tão morno, que a palavra que você escuta, você acha que é indireta, mas na verdade o propósito dessa palavra é que o seu coração seja aquecido por ela, para que você possa viver mediante o poder da palavra. O terceiro propósito da ressurreição está no versículo 30, que ele diz o seguinte: e aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão, o abençoou e partiu e lhe deu. O terceiro propósito, meus irmãos, é que quando nós estamos com os olhos abertos, com os corações aquecidos, o alimento que nós vamos experimentar já não é mais aquilo que nós queremos, mas é aquilo que está nas mãos do Mestre. Porque quem é que está com o pão na mesa? Jesus Cristo. Quem é que está partindo o pão? Jesus Cristo. Quem é que está abençoando o pão? Jesus Cristo. Quem é que está dando do pão? Jesus Cristo. Se os teus olhos foram abertos, se o teu coração está aquecido, meu irmão, queira comer ainda mais desse pão, queira experimentar ainda mais desse pão, porque aquele que está sentado na mesa, ele está tomando o pão, abençoando o pão, partindo o pão e está te dando do pão. O teu papel é receber o pão e comer deste pão, o pão da vida. Jesus Cristo é o pão da vida. A partir do momento em que nós caminhamos no propósito da ressurreição, meus irmãos, nós precisamos estar dispostos a nos alimentarmos do pão que vem do céu, a comermos do pão que vem de Deus. Não é mais um alimento qualquer que vai nos nutrir, não é mais um alimento qualquer que vai suprir as nossas necessidades. Agora o pão da vida, ele está abrindo os nossos olhos, aquecendo o nosso coração, e por isso nós devemos comer deste pão. O quarto propósito está no versículo 33, que ele diz o seguinte: e na mesma hora, levantando-se, tornaram para Jerusalém, e acharam congregados os 11, e os que estavam com eles. O quarto propósito, meus irmãos, da ressurreição, é que na medida em que os seus olhos são abertos, o seu coração ele é aquecido, você passa a experimentar do pão, você está comendo desse pão hoje, você volte apressadamente, com disposição para Jerusalém. Porque o teu lugar não é lá em Emaús. O propósito de Deus na tua vida não está em Emaús. O propósito de Deus na tua vida, meu irmão, está em Jerusalém. Se você está com os olhos abertos, enxergando que Ele está com você, meu irmão, se o teu coração ele está aquecido no poder da palavra, se você está se alimentando hoje daquilo que vem do céu, do pão que vem do céu, esteja disposto para voltar para Jerusalém, meu irmão. Sabe por quê? Nós não somos deste lugar, nós pertencemos a uma pátria que está no céu. Nós não somos cidadãos dessa terra, nós somos cidadãos do céu. O nosso lugar não é aqui, a nossa morada é com o Senhor. E se você, meu irmão, quer plantar semente aqui, quer crescer aqui, eu sinto em te dizer que você está no caminho errado. Mas se você quer crescer espiritualmente, meu irmão, se o seu desejo é estar próximo do Senhor, tenha plena certeza, você está na direção de Jerusalém. O quinto e último propósito da ressurreição é que quando os nossos olhos estão abertos para enxergar que Cristo está conosco, os nossos corações estão aquecidos porque ouvimos a sua palavra, nós estamos nos alimentando daquilo que Ele nos dá, nós estamos dispostos a voltar para Jerusalém. E quando nós voltarmos para Jerusalém, meu irmão, versículo 35 diz: e eles lhes contaram o que lhes acontecera no caminho, e como deles fora conhecido no partir do pão. A tua vida que hoje pode ser um fracasso, meu irmão, o teu caminhar que hoje pode ser uma decepção, as tristezas que você tem enfrentado, aquilo que você tem vivido nesses últimos dias, a partir do momento em que você contemplar a Cristo, será uma transformação para que hoje o teu fracasso vire testemunho, porque Cristo ressuscitou e Ele nos chamou
para voltar a Jerusalém e proclamar que ele ressuscitou. E porque ele ressuscitou, eu fui resgatado e você também foi. Há salvação para a minha vida, tem salvação para você também. Se você crê nessa palavra, meu irmão, diga glória a Deus. Esse é o propósito da ressurreição: glorificar a Cristo e edificar a igreja.